Paz e luz, que a graça revelada do Santo Espírito de Deus lhe traga a luz do conhecimento, através da revelação que Deus deu ao nosso apóstolo Adelino de Carvalho, no livro Para Quem Não Desistiu de Viver. Nós fizemos todos os capítulos do livro, semana passada começamos a revisão e encerramos a revisão hoje, deixando um aperitivo para o final, que são as visões de águia. Um detalhe extremamente importante que a gente deixou por último, porque cada visão de águia traz em si um ensinamento profundo da revelação do Espírito e do modo de viver de cada cidadão do reino dos céus. Sem muita demora, vamos ao nosso estudo, lembrando que já está chegando em suas mãos, logo logo chegará em suas mãos, o livro do nosso apóstolo, um novo livro que trata sobre as mentes negativas. E é muito importante entender isso, porque a melhor defesa que você tem é o ataque. E para entender os perigos espirituais que nos espreitam, é importante entender o quanto uma mente negativa é capaz de destruir uma pessoa. Então, sabendo disso, nós vamos vacinar, proteger e guardar, blindar nossa mente com a força da revelação do Espírito de Deus. Mas sobre isso nós vamos falar depois. Agora, vamos orar? Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu agradeço por esta aula, esta revisão que fazemos, deste livro forte, desta revelação que o Teu Santo Espírito nos dá. Que a graça revelada possa mostrar mais e mais caminhos, estratégias, para o qual nós possamos passar e seguir nessa jornada, e juntos estabelecermos o reino dos céus na terra, esvaziando o inferno e enchendo o reino dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado. Vamos lá? Estudo Bíblico, revisão 2, capítulos de 5 a 8. Mas vamos rever o que a gente pegou na revisão da semana passada, para a gente pegar a aula de hoje? Primeiro, quem não sabe onde quer chegar, não chegará a lugar algum. Então, se você não tem um endereço para onde você vai, se você não tem um projeto, não tem uma meta, um objetivo, e quem pensa pequeno, como nós já aprendemos, acaba ofendendo a Deus, porque Deus é grande, e a sua grandeza se manifesta na realização daqueles a quem Ele ama, dos fiéis da terra que Ele tanto procura, e encontrou em você essa fidelidade. A cabeça vazia, ela gera o ócio, que é o maior gerador de doenças crônicas. Ou seja, uma pessoa que ela para, como o apóstolo citou no livro, o aposentado, que ele diz assim, agora não tenho mais nada o que fazer. Infelizmente, ele está trazendo na sua vida todo tipo de doença e problemas espirituais. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela para de agir na vida. Então, para que ela vai ter saúde? É como um exercício. Você vê uma pessoa se exercitando numa academia, à medida que ela está se exercitando, seus músculos, eles estão se contraindo, estão fortalecendo e criando uma resistência. Quando a pessoa para de se exercitar, o corpo começa a ficar flácido. Da mesma forma, é no mundo espiritual. Você precisa criar no seu entorno um clima espiritual favorável às suas conquistas. Ou seja, se alimentar do que é bom, das palavras fortes e boas. Saber o que falar, saber o que ouvir. Aí a gente entra nesse próximo ponto. Seu pensamento central é, você pode, se crê que pode. Porque a educação espiritual de uma criança é valiosa para a vida inteira, pois quando ela se torna adulta, traz dentro de si o dever de honrar o pai e a mãe. Então, olhe o que está acontecendo através da turminha da madrinha, onde as crianças estão aprendendo a vencer e a levar esse entendimento para os seus lares. E quando os pais levam as crianças no People Fest ou no domingo de manhã, e assistem à transmissão e pegam o que a criança está aprendendo, está sendo inserido nelas também essa força de fé, de que você pode, se você crê que pode.
Quem está no fundo do poço tem que aprender a olhar para cima, porque a única saída da sua vida é Deus. É o contrário do que o mundo faz. O mundo, quando uma pessoa ela está no fundo do poço, a sua tendência é se afundar cada vez mais, cavando e cavando, porque ela não acredita que pode vencer. Saber para onde olhar, o foco central naquilo que você realmente quer, é que vai fazer diferença. E sabendo que só quem pode te salvar é Deus, pode ter certeza que grandioso e poderoso é o Senhor para te ajudar. Segunda parte da revisão da semana passada. Nossas atitudes falam mais do que palavras. E não tem uma palavra mais ofensiva do que o desprezo falado por ações. Pois uma ação vale mais do que 1000 palavras. Não despreza a oração, pelo contrário. A oração é uma chave, é uma força espiritual onde você começa a se aproximar de Deus e reafirmar o que você acredita. Quando você confirma, através da oração, a sua fé, confessa a sua fé em Deus, sua confiança em Deus, você abre espaço para agir. E aí é que é importante transformar o que você orou em atitude. Uma pessoa que ela ora pedindo a Deus para agir na sua família, o segundo passo é fazer uma campanha resgatando a sua família. O terceiro passo é aprendendo os valores certos para ensinar dentro de casa. E depois vai levando a família a praticar tudo que vem sendo aprendido. Nunca recuaremos da missão que Deus nos confiou. Sempre firmes e fortes, venceremos tudo e a todos. E tudo acontece dentro da nossa cabeça. Se você mudar a sua forma de pensar, a sua vida mudará completamente. E qual é essa maneira de mudar a maneira de pensar? Através de ver o que você vê. Ouvir, pensar, falar e conviver. O que você está lendo? O que você está assistindo? O que você está ouvindo? Isso vai influenciar no que você está pensando. E depois no que você vai falar. E nas pessoas com quem você vai conviver. E é importante entender esse aspecto, porque essa mudança, ela acontece quando uma pessoa ela é determinada, ela busca pela graça de Deus na igreja. E daí a importância da igreja, essa santa família criada por Deus. Uma pessoa, já disse isso na aula, ela não é uma igreja sozinha. Ela é um tijolo. Um tijolo não é uma casa. A casa, ela é feita de vários tijolos que são unidos numa só forma, num só propósito. Não é união, é uma unidade, uma comunhão. É o que acontece através da Santa Ceia, do corpo e do sangue de Jesus. Quando nós o recebemos, a partícula sagrada que faz parte de nós, nos tornamos um com Jesus e Jesus um conosco. Aprenda a transformar a sua vontade de conquistar as coisas em determinação. E a sua determinação em obstinação. Lembra os 3 patamares que nós falamos? Sobre a vontade, determinação e sobre obstinação. Vontade é querer. Mesmo que os outros eles digam que não é possível, mas você quer. Você quer. Põe toda a sua força nisso, todo o seu coração. E aí determina exatamente onde você vai chegar. A determinação é como se você mirasse o alvo e nada vai tirar você daquele foco. E a obstinação é a fé louca. Aquilo que o mundo chama de loucura, quando uma pessoa determina a tal ponto que nada, nem ninguém pode impedi-la de realizar o seu ato. Aí a gente entra na segunda parte, no capítulo 5, na página 47, renovação da mente. Vamos lá? A visão da transformação pela renovação da mente, ensinada pelo apóstolo Paulo, envolve, primeiro, desconstruir os pensamentos e conceitos errados. Segundo, construir novos pensamentos em cima das ruínas dos pensamentos destruídos. Renovar significa tornar o velho novo. Construir em cima de ruínas significa não deixar os velhos pensamentos ocuparem espaço novamente em sua mente. Então a primeira coisa que você faz para mudar sua mente é desconstruir aquilo que você aprendeu. E para isso, a sua mente ela tem que estar aberta para Deus.
aberta para a revelação. É duro quando você tenta ensinar uma pessoa que já diz que sabe as coisas. E é nessa hora que a humildade aparece. Por isso o princípio sagrado da sabedoria é o temor do Senhor. Porque esse temor ele vem através de uma humildade, onde você se submete a Deus e diz: Senhor, estou aqui para aprender. Quem não sabe ser discípulo, nunca será mestre. E nunca poderá exercer o que quer. É como aquela pessoa que ela vai para um treinamento de policiais e ela já diz saber usar as armas, saber fazer tudo, mas na hora do treinamento ela descobre que tudo que ela aprendeu está errado. É como aquele que também vai numa autoescola. Ele aprendeu a dirigir em casa, com o papai, com a mãe, com um amigo, com o vizinho, mas quando ele vai realmente passar por um exame para tirar a sua carteira, alguns vícios que ele pegou, coisas erradas que aprendeu, vão impedir que ele realmente passe na prova. E aí, os maus hábitos vão fluir. Então é preciso agora criar dentro da sua cabeça a certeza de que eu preciso aprender. É por isso que você está vindo no estudo da quarta-feira. Por isso que o estudo da quarta-feira é importante para a coluna da igreja, para os oficiais. É por isso que o estudo é importante para os evangelistas. Porque eles precisam aprender. Cada palavra faz uma diferença. Não é porque você tem anos que frequenta a igreja, anos que está no altar, anos que faz uma determinada coisa que você sabe tudo. Eu não sei tudo. O apóstolo, com grande humildade, diz não saber tudo, mas ele nos afirma que quanto mais buscamos o conhecimento, mais nos aproximamos da revelação do Espírito, e mais da revelação do Espírito, nos aproximamos dos nossos objetivos e principalmente de Deus. Segundo, construindo novos pensamentos. Então você vai construindo em cima daquilo que antigamente era um mau hábito, você vai trocando por um novo hábito. É como uma pessoa que é acostumada a dormir até tarde, ela vai construindo a partir de agora um novo hábito. Eu vou acordar mais cedo. Eu comia mal, agora eu vou me alimentar melhor. É você que determina isso. Não é Deus. Começa por você. Essa mudança da mente, não é Deus que vai mudar a sua mente. O Espírito de Deus vai agir, mas primeiro você. E é importante entender isso. Raabe, ela viveu anos como prostituta em Jericó. Mas quando ela teve a oportunidade de conhecer o verdadeiro Deus e de crer nesse Deus, ela entrou para uma nova vida e deixou as práticas que ela tinha antes, recebendo uma nova vida. Siga em frente comigo. A sua cabeça agora é outra. Seu modo de ver as coisas é completamente diferente da cegueira dominante na massa falida dessa sociedade. Você é diferente. Você é de Deus. A nossa semelhança com Deus não é só espiritual. Nós temos o DNA do Pai que nos caracteriza como herdeiros genéticos de Deus. Isso está na página 48. E essa página é muito importante para entender um aspecto da visão de quem é do reino e tem a visão do reino. Normalmente, quando alguém apresenta para uma pessoa do reino um problema, logo esta pessoa ela vê aquele problema não como algo perturbador, enorme, mas nem se abala, porque vê de uma maneira diferente. A sociedade, ela julga, ela tem medo. Se alguém apresentar uma pessoa que ela veio do mundão, cheia de drogas, usuária há muito tempo, uma pessoa do mundo logo julgaria: esta pessoa não tem vergonha, a família dela, isso. Mas quem é do reino acolhe. É diferente. São pessoas que querem salvar, querem resgatar, não querem julgar. A visão do reino é diferente da visão do mundo, porque essa é a visão de Deus. É aquela visão que às vezes uma pessoa pode dizer: nossa, mas esta pessoa não merece ajuda. Mas você estende as mãos para pegar aquela pessoa, como Deus viu em Raabe. Deus viu em Raabe uma mulher que estava ali para ajudar o seu povo e que iria fazer parte do povo. Prova é que ela foi uma das ancestrais de Jesus, a terra, segundo a genealogia. Então, se você entender essa visão,
essa visão poderosa do Espírito de Deus, vai entender que você não enxerga as coisas como os outros enxergam. Não enxerga a sua família como os outros enxergam. Até mesmo o seu salário. Enquanto muitos, a tendência lógica é, recebeu 100%, eu tenho que guardar uma coisa para mim, porque senão vai faltar. A primeira coisa sua é ser dizimista, é pegar e devolver a 10ª parte, sendo fiel a Deus, para que Deus lhe abençoe cada vez mais. E você vê isso não como uma obrigação, mas como um princípio sagrado que vai te dar prosperidade e força para você vencer na vida. Nós somos parte de um projeto especial e poderoso, fazemos parte do DNA de Deus, está em nós. E quando recebemos o corpo e o sangue de Cristo, todos os domingos, nós reafirmamos isso e fortalecemos isso dentro da gente. É isso que torna cada pessoa no reino diferente. Não é um clube, é uma igreja, é uma associação. É um estilo de vida. É o viver em Cristo. Seguindo, página 50. A visão espiritual nada tem a ver com a visão religiosa. Religiosidade é uma coisa. Espiritualidade é outra, completamente diferente. Entender isso é fundamental para que você possa ter forças para vencer. Pois só os fortes vencem. Então, essa é a visão da igreja. Essa é a visão multiplicadora, que faz com que os Jaés, as mulheres do Projeto Ação Mulher, os valentes de Davi, a igreja como um todo, trabalhe para crescer cada vez mais e ganhar almas. E como eu disse na oração, esvaziando o inferno e enchendo o reino dos céus. Porque nós vemos dessa forma. Não é uma carteirinha de membro que vai fazer da pessoa da nossa igreja, do reino dos céus. O que vai fazer dela é sendo uma discípula, e você um discipulador, discipulando onde quer que for, seja no trabalho, seja na escola, seja na porta da igreja, seja na rua, seja no sinal, e aí por diante. Perdão. Página 51. As astutas ciladas dos espíritos das trevas, elas buscam laçar a sua mente. A mente é um campo fértil para te acuar, te fazendo prostrar diante dos gigantes que te amedrontam. A batalha espiritual acontece na cabeça de cada pessoa. Perdeu na mente, perdeu na vida. A mensagem religiosa ela é fraca, porque tem como objetivo fazer com que você aceite o sofrimento imposto pelo inimigo. Já a mensagem revelada faz com que você rejeite tudo que não presta e que não provém de Deus. E como está escrito aqui, a mente se fortalece dependendo do alimento. Então, quando você compreende que você, à medida que vai se alimentando da palavra forte, do altar, da revelação do Espírito, seja ela dada pelo apóstolo, seja ela dada pela apóstola Sol, seja ela dada no altar pelos bispos e profetas, seja ela dada no Monte Manaim, ou através da transmissão que vai te fortalecendo e te fazendo pensar adiante e crendo cada vez mais no poder maior e revelador de Deus, vai fazer com que você se fortaleça cada vez mais. E não viva o que a maioria das igrejas gostam de fazer, que é primeiro julgar e segundo dizer, não, aceite porque quando você morrer, você irá para o céu. E não é por aí. Nós podemos viver o reino dos céus em vida. Porque o reino dos céus começa aqui. Mas para aquele que é religioso e quer viver o inferno, ele já começa a viver o inferno aqui. Continue comigo. Na página 51 ainda. E isso você faz através das suas palavras. Se possível, em voz alta e agressiva. A agressividade de uma águia, quando ataca e destroça uma serpente, precisa estar presente na sua oração de batalha espiritual. E na sua postura, resistente às ciladas do mal. Diz a palavra de Deus em Isaías 40:31, os que esperam no Senhor renovam suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Observe a postura. A postura da águia é uma postura altiva e que ataca no momento que ela percebe que é hora de atacar. E tem um voo sereno e tranquilo quando está sendo carregada pelas brisas e ventos suaves das alturas. Então existe um momento em que a pessoa ela vai ter aquela oração mais quebrantada, onde ela vai orar mais para dentro dela, tem a hora onde ela vai chorar, que ela vai clamar.
Não é fazer igual uma mulher, que eu vi ela orando, e ela fazia assim: meu Deus, me atende, meu Deus, o Senhor tem que me atender. Espera aí, não é por aí não. Ou quando uma pessoa vai dar um glória a Deus, naquele glória a Deus, e começa a expulsar o demônio no meio do glória a Deus, demônio saia, aleluia. Espera aí, tudo tem o seu momento. Não faça confusão. A hora do desafio é uma hora onde você está enfrentando uma batalha espiritual contra as potestades. E ao seu lado, o arcanjo Miguel, os anjos de Deus, enviados por Deus para te ajudar na batalha. E é nessa hora que você está enfrentando o inimigo, e não é Deus. Mas quando você se coloca na posição e diz: Senhor, o Senhor é comigo. Você é a águia. E precisa compreender esses momentos. O momento de atacar. O momento de ser sereno, o momento de acolher, o momento de abençoar, o momento de expulsar e não aceitar o mal que vem na sua vida. Tem momento para tudo nessa vida e você precisa entender o momento certo pela revelação do Espírito e pelo conhecimento. Página 53, entrando no capítulo 6. O poder das palavras. Vamos falar da batalha espiritual que enfrentamos para a conquista dos nossos sonhos. Ou da batalha espiritual que acontece quando somos atacados por inimigos que querem roubar o que Deus nos deu. Você viu aí que tem dois tipos de batalha? A batalha que a gente enfrenta para conquistar o que a gente quer e a batalha que a gente passa quando os inimigos eles querem roubar o que Deus nos deu. Isso são duas de várias batalhas que a gente enfrenta no dia a dia. A base da batalha espiritual está na moeda de troca. Por essa moeda, define-se os perdedores e os vencedores. A moeda de troca no mundo espiritual é tudo aquilo que sai da sua boca. Se você conseguir controlar as suas palavras, você conseguirá ter saúde, paz, alegria, prosperidade, força espiritual e entusiasmo pela vida. Você já viu alguém chegar para o mecânico e dizer: eu estou com uma dor de cabeça e eu preciso de um remédio, por favor, você pode me indicar um remédio bom para dor de cabeça? O mecânico pode até ter algum entendimento sobre algum remédio aqui, ali, acolá, um chazinho aqui, um chazinho acolá. Mas ele é a pessoa indicada para você conversar sobre a dor de cabeça? Ou uma fadiga no corpo? Uma mancha que apareceu? Você está falando com a pessoa errada. Se você quer que uma pessoa resolva um determinado problema, você tem que procurar a pessoa certa. E aí que o povo erra. Desabafar, eu tenho que desabafar. É uma estratégia diabólica que uma pessoa tem para destruir a sua vida, onde ela desabafa, e na maioria das vezes, para a pessoa errada. Quer desabafar? Primeiro, você e Deus, numa conversa com Deus. Falando com Deus sobre o que você tem enfrentado. Não assim: oh meu Deus, eu não consigo vencer, meu Deus, eu não tenho nada. Peraí, olha. Lembra do Pai Nosso e entenda como orar. Meu Pai que está nos céus, santo é o teu nome, santificado seja o vosso nome, venha a mim o reino dos céus, que o reino dos céus possa cada vez mais se revelar a mim nas suas estratégias, na sua sabedoria. Ó, pão nosso de cada dia nos dai hoje, o Senhor tem me dado tanto. O Senhor tem me dado tanto na minha casa, eu tenho que te agradecer. Eu tenho que cada vez mais louvar o Senhor pelo que o Senhor tem me dado. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não me deixe cair na tentação das palavras negativas, mas livra-nos do mal. Observe que cada frase vai ensinando você a ter esse direcionamento na sua oração. O Pai Nosso não é apenas uma reza decorada. O Pai Nosso é um aprendizado. Aprenda orando o Pai Nosso. Aprenda fazendo isso. Porque teu é o reino, é o poder, a honra e a glória. Olha que em nada dessa oração você viu uma palavra negativa. Agora você precisa de uma orientação mais precisa, procure quem está acima de você no mundo espiritual, não quem está do lado, quem está acima. O profeta, a profetisa, o bispo, a bispa, o apóstolo, a apóstola. É assim no mundo espiritual. Espiritualmente se resolve espiritualmente.
Lembra do que eu falei do médico? Ah, estou com uma alergia. Então vá direto no dermatologista, não é nem no médico. Pode até no clínico geral para poder ele te passar o encaminhamento para o dermatologista, mas ele não vai tratar de você. É o dermatologista que vai saber o que fazer. Vamos seguir em frente? Página 54 do livro. Observe o tamanho, olha o peso da sua palavra, da sua boca, da sua língua. Se você não conseguir controlar suas palavras, prepare-se para no final da vida relembrar todas as desgraças, derrotas e doenças que você puxou do mundo das trevas para contaminar o seu corpo e estragar sua vida. A Bíblia compara a língua ao leme de um navio. Pelo que você fala, é definido o rumo que toma a sua vida. Na imagem dá para ver o tamanho do navio? Olha o tamanho desse navio. Agora olha o tamanho do leme. O leme é pequeno. A língua é pequena, mas ela pode te conduzir, levar seu corpo para um mar de tormentos ou um mar de bênçãos. É você que define, em cima daquilo que você fala, em cima do que você está dizendo. Olha o que a palavra de Deus diz em Tiago 3,5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede qual grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então você tem que entender isso. Uma palavra de afronta, então você quer dar a palavra final, está discutindo com a esposa, mas você quer dar uma palavra final que vai ofendê-la, que vai magoá-la. E as mulheres são tão sensíveis. A mulher é mais emoção, o homem é mais ação. A mulher é mais sentimento, é mais passional. O homem, ele é mais seco, mais frio. Ora, Deus criou assim, então a sabedoria tem que ser dada tanto um quanto o outro. Imagine bem, o rapaz que casou novinho, e aí ele em casa, ele chama a esposa de boba. Você é boba. Ele não sabe o que ele acabou de fazer. Porque aquilo, de repente, ele vai, no outro dia, vai trabalhar, achando que está tudo normal. Mas ela vai ficar durante todo o dia com aquela palavra, aquela boba, eu sou boba, então ele está me traindo, ele está fazendo alguma coisa? Peraí, por que ele me acha boba? Se ele me acha boba, então eu não sirvo para ele? Aí quando o rapaz chega em casa esperando beijos e abraços, ele chega perto dela e ela fala assim, não, essa boba aqui não quer saber de dar beijo em você. Entenda que as palavras, elas são aquilo que você se encheu, aquilo que você acreditou. Então, cuidado com o que você fala. É melhor calar a boca e pensar bastante no que vai falar. E ver naquilo que você está pensando, porque o que você pensa é o que você se encheu. Faça essa análise em sua vida. Passando para a página 58. Existem muitas pessoas doentes e outras que nada na vida conseguem, nada na vida vai para frente, pois as palavras que falam provocam derrotas e atraem para si injustiças e traições, inveja e toda sorte de sofrimento. Estou fazendo questão de enfatizar bem sobre a importância do que você fala, porque toda pessoa que não filtra o que fala se torna fraca espiritualmente. Quer dar um exemplo? Sabe que fé é uma força espiritual. Você pode fazer com que as pessoas elas olhem para você, e isso acontece com muitos inimigos, viu? Sabia que tem inimigos que acreditam que você é forte? E a fé deles vai fortalecendo você, porque você mostra força. Agora, imagine você. É interessante isso. O mundo espiritual é demais. Imagine você falando para todo mundo que você é um coitadinho, que você não dá conta, que você não pode, que você não consegue. Oh, meu Deus, coitado de mim, pobre de mim. A pessoa, por mais que goste de você, ela vai olhar assim, coitado. Olha a fé dessa pessoa lançando sobre você. Ela crê que você é um coitado. E se você é fraco espiritualmente, a fé dessa pessoa, que ela lança sobre você, aquelas impressões, e todo mundo olhando para você como um coitado, e você olha os olhos das pessoas balançando a cabeça e dizendo, coitado. Tudo porque você provocou isso. Olha, a palavra de Deus em Joel diz, diga ao forte, diga ao fraco, eu sou forte. E como diz uma canção aí por aí que rola na internet, inclusive eu vi um jovem cantando, eu canto o contrário.
E na verdade eu nunca fui tão forte como eu pensava. Aliás, espera aí. E na verdade eu ainda sou mais forte do que eu pensava. Eu sou mais forte. Posso estar com uma condenação sobre mim, mas eu sou forte para vencer essa condenação. Eu já passei por isso e sei muito bem. O que é você ter alguém falando que você não vai viver e você, com a força da fé e do poder de Deus, acreditando, eu vou. Assim aconteceu com Davi, assim acontece comigo e assim vai acontecer com você. Página 58. Da mesma forma, toda pessoa que gosta de dar ouvidos às conversas que não edificam tem a mente dividida, diz a palavra de Deus. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Lembre-se, uma pessoa dividida é uma pessoa fraca, ainda que seja de muita oração. Então não adianta ficar só orando. Você tem que orar, mas definir exatamente o que quer. Aí a gente entra sobre o domínio. A gente falou da palavra. Vamos entrar na oração? Capítulo 7, página 61. O domínio pela oração. Todas as vezes que tive dificuldade para dominar uma situação, quer seja na minha casa ou no meu ministério, a primeira coisa que eu decidi foi estabelecer um devocional pela manhã, com reflexão e oração. A reflexão leva a pessoa a se alimentar espiritualmente pela palavra de Deus, revelada pelo Espírito para aquele dia. É o alimento diário que nossa alma precisa. É simples fazer isso. Você pode ler um texto da Bíblia ou estabelecer uma meta de ler um evangelho, um livro que traga lições a partir daquele texto, você fazer a sua meditação, juntamente com as pessoas que estiverem com você, passando em voz alta aquilo que Deus está te revelando. Pois a oração, após a reflexão, é muito importante, porque na oração você fala com Deus aquilo que você precisa falar naquele momento. Essa oração pode ser silenciosa, porque é um assunto seu com Deus e ninguém pode intervir. E é interessante observar que os crentes que saem pedindo oração para todo mundo não exercem o princípio básico da oração que Jesus nos ensinou, que é entrar no quarto e a sós falarem com Deus. Diz a palavra de Deus em Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto te recompensará. O quarto de oração não é o quarto físico, mas sim o seu íntimo, o seu interior. Quando você entra para dentro de si, faz uma reflexão e a aplica, e depois faz uma oração. Você se sente fortalecido. É lógico, se tem vários participantes no devocional, você não vai perder a oportunidade de orar junto com os irmãos em voz alta. O que é isto? É você saber o momento certo. Lembra que nós falamos sobre isso? O momento. É o momento da oração, você e Deus. E olha que eu não vou só orar, eu vou refletir naquilo que eu vou orar. Tem pessoas que parecem um papagaio e repetem a mesma oração, porque não tem aquela profundidade de refletir na palavra de Deus, na palavra do apóstolo, na palavra da apóstola, na reflexão que eu venho trazendo no final da tarde, que é justamente trazer a você um alimento para você, em cima desse alimento, poder orar. E não fazer igual os crentes que saem contando para todo mundo ou pedindo para todo mundo para orar por eles. Mas separar um momento seu com Deus. Até porque tem coisas que é só você, Deus e o profeta. É só você, Deus e o bispo. Só você, Deus e o apóstolo. E mais ninguém. Página 66. Meu lar é uma resposta de Deus à minha oração. Quando eu chego em qualquer lugar, seja para resolver um problema ou para fazer uma visita a uma pessoa que está sofrendo, eu não posso deixar de lado a oração, porque a oração comanda os céus. É o diálogo com Deus e a revelação é a resposta da oração. Entenda que aqui a oração é diálogo. Então não é só você falando, é deixando Deus falar com você. Antes, depois, durante a oração, você está falando com Deus, e depois da oração, ter aquele período onde você tem aquele fundo musical, ou mesmo em silêncio, deixa o Espírito de Deus falar. Quem chega mais cedo no santuário tem essa oportunidade.
Eu lembro da minha mãe chegando na Capela da Bênção da Pampulha, antiga, depois Catedral da Esperança. Eu lembro dela chegando mais cedo para falar com Deus e se preparar para a celebração onde Deus ia falar com ela. Não chegava em cima da hora, ela chegava mais cedo. Você tem essa experiência de chegar mais cedo, de ir até o altar, dobrar seus joelhos e falar com Deus? São coisas simples que vão fazendo diferença na nossa vida. Página 67. Esta obra de Deus está em você. Reflita isso. E se você quer ser forte espiritualmente, acorde mais cedo para fazer uma reflexão e orar. Em um devocional que vai levantar o seu espírito e mostrar que acima de você só existe Deus. E abaixo de você, debaixo dos seus pés, os seus inimigos. Então, de manhã, ao invés de pegar as notícias de um telejornal que só vai te falar das tragédias que aconteceram no dia anterior, você se enche de alegria e de força e de fé, dizendo o quanto Deus vai abençoar o seu dia mediante a palavra que você estudou, que você refletiu. Na próxima página. Não existe inimigo imbatível. Não há um inimigo que possa te derrotar, por mais forte que seja. Não há inimigo que possa te derrotar, se você estudar como vai agir para derrotá-lo. Se você não estudar e refletir onde errou ou o que vai fazer, não vai vencer. Então é importante fazer isso. Reflexão é um momento para você entender onde está errando, onde está acertando, o que está fazendo de bom, o que está fazendo de errado, para poder mudar e ser uma pessoa melhor. Entramos no capítulo 8. Entre o passado e o futuro. Página 69. Entender que somente a Deus pertence toda a honra, toda a glória e todo o domínio é o princípio para você conquistar uma vida vitoriosa. Mas o que significa glória? Glória é honra, esplendor, fama, gratidão, mérito e tudo o que podemos atribuir a quem é digno de receber o tamanho reconhecimento. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fez uma das declarações mais fortes da Bíblia, chamando Jesus de único imortal, que é digno de receber toda a honra, todo louvor e toda a glória. Página 70. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Glória também significa domínio. Domínio quer dizer poder, autoridade, reino. E se sua cabeça estiver cheia dessas palavras capazes de empoderar um ser humano ao ponto de se sentir cheio da autoridade de Deus, com certeza você não entrará em nenhuma luta com meio corpo. Na dúvida, se vai ou não vencer. Se você tem um reino, você tem o poder. E esse poder não é conquistado apenas pela oração, mas pela postura de um príncipe, filho do rei, empoderado pelo reino de um Deus Todo-Poderoso. Aconteceu uma coisa interessante esses dias. Eu fui em um determinado evento e quando eu entrei, logo fui recebido por pessoas que vieram recepcionar com toda a honra. Não me conheciam, mas foram me recepcionar, me encaminhar até onde eu poderia ficar. Mas me trataram como uma autoridade que eu sou. Eu reconheço, eu sou uma autoridade no mundo espiritual e onde eu vou. Aí o pessoal veio perguntar assim, mas quem é você que o pessoal está tendo tanta honra e está tratando assim? Eu sou o bispo do Reino dos Céus, estou aqui representando a igreja. Aí alguém foi comentando e eu ouvi esse comentário. Pela pose que ele entrou, todo mundo teve essa visão de que ele não é qualquer coisa. E onde eu vou, eu sou assim. Me chame de metido? Pode chamar. Quem é vencedor é metido mesmo. Parece mesmo, a pessoa meio convencida, porque entra de cabeça erguida. Agora imagine se eu chegasse lá como um coitadinho. Oi, posso entrar? Será que eu sou digno de entrar? Será que eles me tratariam da mesma forma? Não. No reino dos céus, no mundo espiritual é assim. Se você tem consciência de que você está no reino e é cheio de poder, o diabo teme você. Mas se você é um coitadinho,
O bicho tem medo o bicho não tem medo de você, não. Em Lucas 15:31 diz: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são suas. O apóstolo conta aqui algo interessante. Eu fui convidado para fazer uma série de palestras para os jovens inteligentes que buscavam crescimento na visão espiritual da vida. Na hora de escolher um tema para a palestra, eu fiz uma seguinte reflexão: aonde estamos em nossa vida? Melhor, perguntei, aonde eu não estou nesse momento na estrada da minha vida? Eu não estou no passado porque o passado ficou para trás. E a Bíblia Sagrada manda nos desligarmos completamente do passado. Isso significa que eu tenho que não somente me desligar das coisas, mas também das pessoas que pertenciam ao meu passado. Ou seja, quando eu assumo que eu sou do reino, aquele velho homem não existe mais. E aí que entra uma coisa perigosa chamada culpa. Quando você não se sente perdoado por Deus e carrega a culpa pelos pecados que você viveu, pelos erros que você cometeu, você não consegue ir para frente. Deixa a culpa para trás. Deixa o passado para trás. Os erros para trás. Aprenda com eles e siga em frente. Eu estou vivendo hoje de Deus olhando para frente e não para trás. É assim que Deus treinou o povo de Israel com o maná. O passado são as fezes que um dia antes de se transformar em fezes no nosso organismo, já foram alimentos na nossa mesa. A Bíblia diz que Deus alimentava o seu povo no deserto, mandando o maná do céu. O maná era um alimento diário, e eu imagino que cada maná tinha um sabor segundo o desejo do coração de quem desejava receber. Mas no dia seguinte, aquele maná saboroso fedia. O maná só dava para um dia. E é tão interessante isso, que mesmo que a pessoa colhesse bastante maná para sobrar, no outro dia o maná não prestava. Porque Deus já ia providenciar o maná. A cada dia Deus ia sustentando. E quando era para eles guardarem o dia junto à família e santificar o dia do Senhor, esse dia, um dia antes, vinha o dobro, e nesse dia o maná não estragava, porque Deus sabia que nesse dia eles não poderiam colher, porque eles iam viver em família, descansar em família. E é assim que Deus faz. Ele vai te dando dia a dia a porção que você crê, que você confia, para que Ele possa sempre te encaminhando rumo à terra prometida que você deseja alcançar. Esquece o passado, deixa o passado para trás. Aqui em Êxodo 16:3, você vai ver falando sobre isso, como Deus tirou o povo de Israel e fez chover pão do céu dia a dia. Viva a sua vida, está na página 76, tá? Viva a sua vida um dia por vez. Olhe para frente e enterre o seu passado. E conforme Deus ordenou na Bíblia, e cada pessoa deve fazer. Está em Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas alguma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão diante de mim. Então, olha, ofenderam você? Aprenda com isso e esqueça. Se for preciso uma bênção, oração de Manassés, o profeta, o bispo, a bispa, o apóstolo, a apóstola no ato profético em Manaim, para mudar as raízes, pode fazer com que você receba a bênção de Manassés e apague esse passado e você viva o novo. Se chegar a necessidade disso, então faça, mas hoje, comece a pensar no que vem para a sua frente e não no que está atrás. E deixe o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. E ponha em prática o que você tem aprendido. Esse livro nos ensina que viver é maravilhoso. E se você não desistiu de viver, você aprendeu tanto neste livro, que agora você pode ter uma vida melhor ainda. E olha que tem as visões de águia, que eu não fiz a revisão delas, porque tem uma coisa que a gente vai fazer. Desafio da semana. Você notou que no início de cada capítulo tem uma águia, e vem assim, visão de águia? Anote essas visões de águia e traga na próxima semana que vem. Marca lá no livro e traga na semana que vem, enquanto a gente vai estar preparando para o novo livro do nosso apóstolo. Nós vamos estudar as visões de águia, uma a uma, na semana que vem,
e descobrindo quanto mais coisa, quanto mais alimento, quanto mais frutos esse livro está produzindo para nós. E vai ver que tem coisa que a gente estudou, que a gente passou por isso e você não viu. Uma grandeza revelada, um tesouro escondido para você. Semana que vem, vamos aplicar as visões de águia e nos preparar para o novo livro do nosso apóstolo. Mentes negativas anulam a fé. E nesse a gente vai aprender a blindar a nossa espiritualidade, a nossa mente, nosso campo de batalha, nos preparando para o melhor ainda de Deus. Que o conhecimento faça diferença em sua vida e te abençoe rica e abundantemente. Estou disponível para você, para te ajudar. Minha missão é essa, para ensinar você. Seja ensinar as ministrações do santuário, sejam casamentos, seja abençoar a apresentação das crianças, seja o batismo, seja uma orientação profunda para a juventude, para os jovens, para os valentes de Davi, sobre sexualidade, sobre casamento. Minha função é pegar o conhecimento que Deus deu ao nosso apóstolo, a revelação do Espírito, a revelação do reino dos céus e ajudar você. Que Deus lhe abençoe. Semana que vem vamos às visões de águia e nos preparar para o novo livro do nosso apóstolo. Que Deus lhe abençoe. Forte abraço. Paz e luz.